Ontem eu tava fechando os assuntos aqui que eu traria, né, pro Mente Lapidada Podcast. E eu tava assim: "Ai, meu Deus, me dá uma luz", né, porque eu peço muito pra ele. "Me dá uma luz sobre o que eu falo, o que é pra falar". Eu já tinha montado vários roteiros, mas faltavam 2. E aí eu tava conversando com meu marido, né, ontem à noite, a gente conversando sobre a volta dele do Rio de Janeiro, que o voo tinha sido cancelado, e que ele contou, né, da experiência toda lá, que as pessoas foram para o guichê falar com as atendentes do guichê, que as pessoas gritavam, né, gritavam com as atendentes do guichê, que uma moça chegou e gritou: "Ah, mas eu vou ganhar muito dinheiro nas costas dessa companhia, que não sei o quê", e gritando com as meninas do guichê. E aí ele foi o único que foi lá e falou: "Gente, vocês são muito casca grossa, porque, ó, vocês não têm culpa de nada, ainda tem que ter ouvindo isso". E aí elas, tipo assim, tensas, com o rosto fechado, tipo assim, sorriram na hora, sabe. E aí a gente conversando, né, a gente falou: "Cara, como as pessoas estão amarguradas, como as pessoas estão egocêntricas, como as pessoas só olham o umbigo delas, como elas só querem saber da vida delas, do problema delas", e tipo assim, problema a vida dos outros, sabe. E eu vejo muito que isso piorou, estava até conversando com o Bruno aqui, como isso piorou pós-pandemia, né. Ao invés de a gente aprender com a pandemia, mas assim, não dá pra generalizar, óbvio que muitas pessoas aprenderam. Mas, ai gente, eu tenho a impressão, e eu vejo como meu propósito realmente com o podcast, com tudo que eu tenho feito, aonde eu tenho ido, o que eu tenho falado, que nada é à toa. É tirar pessoas desse lugar, sabe? Porque sim, as pessoas só olham pro umbigo delas. E com a pandemia, eu vejo que a era é das doenças psíquicas. Para pensar, é TDAH, é autismo, ansiedade, depressão, burnout. Cara, a galera sendo medicada a rodo. Psiquiatra medicando sem nem querer saber. Meu Deus. E aí, conversando com ele, eu falei, veio esse tema na minha cabeça. Eu te vejo. Sobre a gente começar a ser mais empática, a gente começar a olhar mais pra dor do outro, a gente começar a sair do nosso mundinho e começar a olhar pra fora. E aí, quando eu estava escrevendo o roteiro, eu me lembrei de uma outra história que ele passou. Ele lá no Rio, ele com o chefe dele, todas as terças-feiras eles vão distribuir sanduíches para moradores de rua. E ele fala que quem ganha mais é ele, não são os moradores. A cada ida é uma história, a cada ida é uma consciência, a cada ida é entender que eu não sou o último bolacha do pacote. A cada ida é entender que os meus desafios não são nada perto do desafio das outras pessoas. A cada ida é uma enxurrada de consciência. E quantas vezes eu mesma não olhei mendigos, moradores de rua, e olhei e pensei: marginal, não quer nada com a hora do Brasil, não quer trabalhar. E com essa experiência, essa vivência dele, ele tem me trazido tantas histórias, como por exemplo um morador que eu poderia olhar como marginal, ou ele poderia olhar como marginal, e que na verdade ele mora na rua, porque dessa forma ele trabalha, mas ele não precisa pagar por uma casa para ele. E todo o dinheiro que ele recebe, todo o dinheiro que ele recebe, ele manda para a família no Nordeste. Porque ele entende que lá eles precisam mais do que ele. E o mais incrível, gente, e o mais louco, é que esse cara, em momento nenhum, reclamou com o Gustavo. Ele falou: Deus vai prover. Deus já tá provendo. Deus já tá trazendo vocês aqui. Obrigada. Gratidão, gente. As pessoas que menos têm, como pessoas mais gratas. E muitas vezes você tem tanto, você ganhou tanto, Deus te abençoou tanto, e você é ingrata. Como a história de outro morador de rua que deixava de comer o sanduíche dele para dar pro cachorro dele. Que deixava de pegar um cobertor para ele, para colocar no cachorro dele. Sendo mais empático com o cachorro dele do que você é. Muitas vezes com as outras pessoas. E ele é com o cachorro dele. Esse episódio vai ser mais curto, mais poderoso. Para que ele abra sua mente e os seus olhos. Para que você não aceite mais ser fria sobre o sentimento do outro, sobre o que o outro tá passando. Você não sabe da vida dele. Você não sabe o que ele tá passando. Esses dias, tem um tempo já, me veio essa história na cabeça, eu vou contar. Eu tava na cafeteria com a minha sogra, Gustavo não tava, eu tava com a Nala e eu tava com a Marina, eu não tinha Liz.
Então tem tempo já, que ele já vai fazer 1 ano daqui a pouco. E eu tava saindo da cafeteria com a Nala, na guia. E se aproximou da Nala uma cachorrinha muito fofa. Só que grande, era uma Golden, bem grande. E a Nala tem um problema com fêmea. Então eu fiquei com muito medo da fêmea. A fêmea veio com tudo pra cima da Nala. Tava sem guia. E eu fiquei com muito medo da Nala atacar a fêmea. A Nala é maravilhosa, só que a Nala com fêmea dá as treta. E eu falei com o dono, né, o tutor do cachorro. Eu falei, oi, tudo bem? Eu fui educada, gente, até porque eu sou assim. Você poderia, por favor, botar guia na sua cachorra? Aí ele falou, não. Aí eu, na hora, né, gente, por isso que a gente tá no processo. Na hora me deu vontade de responder o cara, porque se fosse antigamente eu faria. E o cara era enorme, gente, enorme, enorme, assim, alto, forte, assim, sabe? Meio ogro. E eu falei, eu tô te pedindo porque eu tô com medo da minha cachorra morder a sua cachorra. Você poderia, por favor? Ele falou, sua cachorra não é meu problema. Se o problema é sua cachorra, o problema é da sua cachorra, não tem nada a ver com isso. Eu fiquei assim, cara, na hora, gente, juro, me deu vontade de xingar o cara. E eu sou pequena, pra quem não me conhece, eu tenho 1,60. Você imagina 1,60 com um cara de 2 metros de altura. E eu querendo discutir com o cara, pensei, na minha cabeça veio o impulso, né? Só que eu já tava no meu processo. E aí, sabe o que eu falei pro cara? Eu falei, eu não sei o que você tá passando. Eu não sei por que você tá agindo assim. Mas a única coisa que eu quero é que Deus abençoe a sua vida. E ele começou a me xingar. Eu não vou nem falar aqui nesse episódio porque não cabe. Ele começou a me xingar, gente. E a única coisa que eu falava pra ele é que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. E quanto mais eu falava isso, mais irritada ele ia ficando. Mas eu não lidei a agressividade dele com mais agressividade, porque isso é o normal da gente. É isso que a gente faria, mesmo tendo uns 60. Antigamente eu faria isso. E o que eu quero trazer pra você aqui é porque, cara, eu sei que é um nível que você pode pensar assim, nossa, Helena, é um lugar muito elevado pra eu chegar. Não foi do dia pra noite. Só que, de verdade, eu não sei o que esse cara passou na vida dele pra se tornar uma pessoa tão amarga, pra se tornar uma pessoa tão podre por dentro, tão suja por dentro, tão amargurada por dentro, pra ele agir assim com uma mulher. Entende? Mas eu não tenho como mudar ele, a vida dele. A única coisa que eu falei é, cara, que Deus abençoe sua vida de alguma forma, que ele te ajude. É isso. É entender que, cara, as pessoas vão te ferir, as pessoas vão te tratar mal. Você vai ver pessoas passando por circunstâncias, situações. Só que a gente não sabe da vida das pessoas, cara. A gente não sabe o que elas estão passando. Eu sei da minha vida. Eu sei dos meus comportamentos. E eu não ia cair ali em maltratar ele como ele estava me maltratando, porque era isso que ele queria. E é muito louco que as pessoas em volta olhando, esperando isso também. E parece que eu dei um tapa de luva, do tipo, cara, desculpa, eu não vou cair nesse lugar. Se ele não tá... esses dias eu tava conversando com a Lud, né, que me ajuda com as meninas, a babá. Eu falei, ela passou por uma circunstância e ela com raiva da pessoa. Eu falei, Lud, deixa eu te falar um negócio. Essa pessoa, ela é uma ignorante. No sentido literal da palavra, ignorante é ausente de informação. Ela não tem conhecimento. Porém, ela tem. Porque você acha que... Lembra, olha o episódio, a sua melhor versão precisa estar dentro? O que eu faço com vocês, eu faço com os meus funcionários aqui em casa. Os conselhos que eu dou, o processo que eu passo, meu marido também é assim. A gente passa para elas, para que elas também melhorem a cada dia. E eu conversando com ela, eu falei, mas você tem. Você tem esse conhecimento. Você tem o conhecimento liberto. Então, para você não cabe esse comportamento mais. Então, que você tenha mais sensibilidade no olhar para o outro. Isso é uma escolha diária. Você pode resolver colocar novos óculos, ao invés de julgar, ao invés de já ditar verdades. Que, cara, você escolhe fazer diferente. Eu fico pensando se todo mundo começasse a viver esse processo. Deixa eu te falar, se pelo menos você, seja minha aluna, seja você, meu ouvinte aqui do podcast, seja, cara, se você tá aqui, se você é minha aluna, você tem acesso a esse conhecimento, então não te cabe mais esse tipo de comportamento. Eu te vejo. Que você tenha esse movimento, esse sentimento sobre as outras pessoas. Cada vez mais. É meu grande desejo. Engraçado, né? Que eu não fazia ideia, até ontem, que eu ia gravar sobre isso. E talvez seja um dos episódios mais poderosos que eu já tenha gravado aqui, pro Mente Lapidada Podcast. E se você deseja cada vez mais alimentar
melhor versão. Eu sei que essa palavrinha, essa frase, né, tá meio banalizada, mas ela é tão importante. Para pensar, cada palavra, sua melhor versão. Porque todos os dias a gente assume versões nossas. E uma melhor versão é a cada dia assumida. E cada dia você vê a evolução. E a cada dia você se comporta melhor. E cada dia você é mais empática. E cada dia você serve mais. Cara, eu não sei você, mas isso me anima tanto. Isso me fascina. Me fascina. Porque eu entendo que quando eu me lapido, por isso que é Lapidadas para Lapidar, meu treinamento presencial, né? Quando eu me lapido, pela minha postura, pelo meu comportamento, não porque eu quero mudar a pessoa, mas ela vê a minha mudança. Isso inspira a mudança dela. Então, se você quer passar por esse processo também, ser lapidada para lapidar, fica mais uma vez o convite, que eu não sei nem se ainda tem vagas, eu tô aqui falando, mas não sei nem se tem vagas, se ainda tiver, o link vai estar aqui abaixo para você viver essa experiência do Lapidadas. E sim, conquistar uma melhor versão sua a cada dia, a cada dia, a cada dia. E se sentir grata por, através da sua mudança, ver a mudança do ecossistema inteiro ao seu redor. Até o próximo Mente Lapidada Podcast.